Com 13 nomes confirmados nas convenções partidárias, a corrida presidencial deve ter o maior número de candidatos desde 1989. Claro que estes nomes ainda passarão por uma análise do TSE. E aqui do meu lado, a doutora Gisele de Castro Lima Pessoa, que é advogada e especialista em direito público e eleitoral. E hoje nós vamos falar com ela sobre estes nomes de candidatos à presidência da República e um em especial que está repercutindo muito, que é o caso Lula, que é o candidato que foi definido pelo Partido dos Trabalhadores. O caso dele tem repercutido muito ultimamente por conta de ele estar preso e alguns considerarem ele inelegível. E a doutora irá esclarecer se ele pode ou não ser candidato. Inicialmente quero agradecer o convite da TV Rio Flores, é uma alegria estar aqui com vocês. Então, as convenções, elas são aqueles eventos, aqueles encontros onde os partidos juntos vão escolher quem serão os seus candidatos. Nós temos uma propaganda intrapartidária, onde aqueles pretensos candidatos, eles atuam entre os filiados, entre os pares dele dentro dos partidos, para serem escolhidos candidatos. Esse é o momento em que eles são eleitos pelos partidos e são definidos os nomes que concorrerão pelas coligações ou pelos partidos isoladamente aos cargos políticos. Certo, e agora trazendo um pouco mais para o PT e esse caso do Lula, que tem repercutido muito. Ele poderá ou não ser candidato? Essa é a pergunta que a população mais tem feito nos últimos dias. Então, o primeiro passo para ser candidato é ser escolhido na convenção, uma vez que o nosso sistema brasileiro eleitoral exige que você seja filiado a um partido político e você precisa disso para ser candidato. O Lula já deu o primeiro passo, o PT já escolheu o nome dele como candidato. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a coligação ou o partido comparecer perante a Justiça Eleitoral e formalizar o pedido de registro de candidatura. Esse é o momento em que o pretenso candidato pede para a Justiça Eleitoral para ser candidato. Qual é o próximo procedimento? A Justiça Eleitoral ela vai analisar se aquela pessoa preenche todos os requisitos. E os requisitos, eles podem ser o que nós chamamos de requisitos positivos e requisitos negativos. Os positivos são as condições de elegibilidade, é a idade do candidato, é se ele está em pleno gozo dos seus direitos políticos e, além de preencher as condições de elegibilidade, ele não pode incidir em nenhuma causa de inelegibilidade, que é como os requisitos negativos. Exemplo de requisito negativo, o analfabetismo. A pessoa que é analfabeta, ela é inelegível. E outra condição, um outro requisito negativo de inelegibilidade é não ser condenado por determinados crimes por órgão colegiado. No caso específico, estamos falando do Lula. Nós temos as inelegibilidades constitucionais e nós temos as inelegibilidades da Lei Complementar 6490. E, dentro das hipóteses das inelegibilidades da 6490, existe a condenação por crime de corrupção. E essa condenação, pela Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135/2010, basta a condenação por órgão colegiado. Em resumo, o Lula é, em tese, teoricamente inelegível, mas quem bate esse martelo é a Justiça Eleitoral. E em que momento esse martelo é batido? A partir do momento em que ele requereu o pedido de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral analisa essas condições. Além da Justiça Eleitoral já ter a obrigação legal de analisar, o pedido dele pode ser impugnado tanto pelo Ministério Público como pelas demais coligações. É o que a gente chama de ação de impugnação ao registro de candidatura. Então, dentro daquele pedido, a Justiça analisa e coligações e o Ministério Público podem impugnar. Isso é um procedimento dentro da Justiça Eleitoral. Acontece, espectadores, que esse procedimento ele acontece quase que paralelamente ao próprio período de propaganda eleitoral. Nós temos observado, desde as últimas eleições de 2016, a Justiça Eleitoral ela vem buscando encurtar o período da propaganda eleitoral.
Qual é a finalidade disso? É que os candidatos gastem menos dinheiro com propaganda eleitoral e isso diminua a possibilidade de corrupção. Mas no momento em que ele encurtou isso, ele teve outra consequência. Por quê? A análise do pedido de registro de candidatura, ela corre praticamente paralelamente a esse período. E eu pergunto a você, enquanto a Justiça analisa se a pessoa pode ou não ser candidata, ela pode ser impedida de praticar os atos de propaganda? Não, ela não pode ser impedida. E o que acontece é que ela passa aquele período de propaganda eleitoral com o pedido de registro de candidatura dela numa situação que a gente chama de subjúdice, ou seja, em análise pela Justiça. O que nós temos no caso Lula? Ele vai pedir o registro dele, enquanto a Justiça analisa, ele vai praticar todos os atos como se candidato fosse. Se dentro desse período de 45 dias a Justiça Eleitoral decidir em definitivo pelo indeferimento do pedido de registro, ele vai ter a oportunidade de indicar um candidato para substituir o nome dele. O que, Gisele, na prática, significa uma ótima estratégia política. Porque o Lula ele vai ser o candidato e vai poder indicar, no caso de indeferimento, que é o que muito provavelmente vai acontecer, porque ele vai incidir numa hipótese de inelegibilidade, bate o martelo da Justiça Eleitoral, mas ele vai poder indicar outra pessoa para substituí-lo. Então, respondendo à sua pergunta, ele vai poder ser candidato? Vai. Mas em questão de assumir, se ele não puder assumir, os votos que foram para ele irão para esta outra pessoa que ele indicar, por exemplo? A questão do assumir, eu diria que é um verbo, não é a situação dele. Quando o candidato pede o registro de candidatura, ele vai ser deferido ou indeferido o pedido para ser candidato. O pedido dele sendo indeferido antes da votação, que é o que se espera, tendo em vista a repercussão enorme, estamos falando de um ex-presidente, ele não vai receber votos, porque ele não vai chegar até o dia da eleição. O pedido dele, em tese, será indeferido e ele vai indicar uma pessoa e essa pessoa, sim, é quem vai estar na urna. É esta pessoa que vai receber os votos. O que vai acontecer é que o eleitor, teoricamente, o eleitor que estava convencido a votar no Lula, se o pedido dele for indeferido pela Justiça, ele vai tender a votar em quem substitui o Lula. Então, nesse caso, os votos não vão ser, na prática, na urna, os votos não vão ser para o Lula, vão ser para o candidato que eu substituí. Então, ele não vai assumir nessa marcha processual eleitoral.